E gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê! Todos nós sabemos que o Brasil passa por uma séria crise institucional que é consequência da República, que foi colocada através de um golpe em 1889 e criou um vácuo institucional aí, onde as instituições passaram a representar os governos e não o Estado brasileiro. É mister afirmar que em breve nós retornaremos aí com a figura do Império ou da Casa Imperial Brasileira, justamente para ocupar esse vácuo institucional e político aí de se ter uma organização de Estado e não de governo, que não vai servir a partidos políticos, nem a religiões, né? E muito menos a sociedades secretas. No início de 2021, o MILB e o MIN, após mais de 30 anos de estudos aí, apresentaram a proposta da Casa Imperial Nativista Brasileira, justamente para contemplar aí todas as etnias e todas as representações que compuseram o Estado-nação brasileiro. Então, nesse caso, a Casa Imperial seria composta por três dinastias, não apenas uma, como era antes do golpe de 1889. A Casa Imperial Nativista Brasileira seria composta pela dinastia europeia, né, que poderia ser pleiteada pelos Avis ou pelos Braganças dentro da sua legitimidade, também pela dinastia aborígene, que é a dinastia representativa aí dos povos indígenas, né, que já habitavam o Brasil aqui quando da chegada das hordas vindas de Portugal e que já tinham uma estrutura básica aqui de religião e de poder. E essa estrutura foi brutalmente vilipendiada através da baioneta e da espada, que assassinou mais de 8 milhões de índios e aborígenes aqui no Brasil. E a terceira dinastia contemplaria aí os africanos ou quilombolas que vieram de maneira atroz através do oceano, aí, cruzando mais de 40 dias de sofrimento, mais de 30% dos carregamentos aí humanos, né, morriam durante a travessia do oceano, e esse sofrimento todo que foi imposto aos escravos que aqui estiveram. E aí, a Casa Imperial nativista brasileira corrigiria, então, de uma só tacada, todas essas injustiças que foram cometidas, né? Seria composta, então, de maneira trina pela dinastia europeia, dinastia aborígene e dinastia quilombola, que seriam, então, revezadas através da escolha própria da aristocracia brasileira, né?
de quem seria o rei durante um certo período de tempo. O direito divino de sangue também é uma abominação e nós não aceitamos esse tipo de argumentação. A Casa Imperial Nativista Brasileira não estaria atrelada, logicamente, a nenhum tipo de religião, ou nenhum tipo de sociedade secreta, ou nenhum tipo de associação, ou nenhum tipo de partido político. Ela representaria todos os interesses da nação brasileira, de maneira democrática, de maneira representativa, associativa, e não de maneira autoritária, né, e absolutista. Essa proposta causou uma convulsão aí nos meios políticos, né? O Milby e o Min estão recebendo, inclusive, ameaças de morte, justamente porque a proposta é explosiva, é colossal, né? É algo totalmente novo, né? Que foi pensado e que caiu como uma bomba nuclear aí, justamente por conter no seu bojo, né? Uma ideia fantástica, né, de representatividade aí, de democrático, justamente dos povos que compuseram aí de maneira ilibada e de maneira lídima o Estado-nação brasileiro. Contamos aí com a ajuda dos camaradas de todo o Brasil para divulgar essa ideia e colocarmos de maneira sólida e bem sustentada essa proposta que é realmente revolucionária, como o representa o MILB e o MIN. Mais detalhes estão no nosso site, o www.integralismolinear.org.br, que já ultrapassou 9 milhões de acessos. Obrigado, Anauê.